A paz do Senhor, crianças. Hoje, a professora Esther vai falar para vocês da classe dos juniores, tá bom? Sobre a nossa lição, tá? Mas para começar, vamos fazer uma oração, tá? Todos fechem os olhos. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por este dia, pela nossa vida, pela nossa família. Nós te louvamos por isto, Senhor. Nos ajude, fique conosco para que possamos aprender a Tua palavra. Fique em cada lar, Senhor Jesus amado. Abençoe a cada um, dando paz, saúde e alegria. Fique conosco, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Hoje nós vamos começar um novo trimestre, tá bom? Esse trimestre que nós vamos começar hoje, ele fala sobre os sonhos e ele é trimestre, quer dizer, 3 meses nós vamos estudar sobre os sonhos. E o primeiro mês é agora julho, depois agosto e depois setembro. Durante esses 3 meses nós vamos estudar os sonhos de José, tá bom? E hoje a nossa lição está em Gênesis 37, do versículo 1 até o versículo 8, tá bom? E a nossa lição 1, o tema dela hoje é assim, ó. Tudo começou com um sonho. Tudo começou com um sonho, tá bom? E vamos ao nosso versículo de hoje, que nós vamos falar sobre esse versículo agora, que está em Jó 33:15. O versículo é assim: de noite, na cama, dormimos. Quando nós dormimos um sono profundo, sabe o que acontece? Deus fala conosco por meio dos sonhos e das visões que Ele nos mostra, tá bom? Em Jó 33:15. Então Deus nos fala através dos sonhos. Qual é o seu sonho? Você tem um sonho? Você tem um sonho de fazer o quê? De ir aonde? De ser o quê? Quais são os seus sonhos? Tá bom? Todos nós temos sonhos, tá bom? E o Senhor nos honra através dos seus sonhos, tá bom? Pense aí, quais são os seus sonhos? Olha só, vou começar a história de José, tá bom? José era filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos e Jacó morava com toda a sua família lá em Canaã. Você se lembra do nome dos filhos de Jacó? Se você se lembra, parabéns. Se você não lembra, não tem problema. Você pode pesquisar depois, ler, tá bom? E depois manda para a professora, ok? Então, ó, em Canaã estava lá Jacó e toda a sua família, tá bom? Um dos seus filhos mais novos, José, tá bom? Hoje nós iremos falar sobre ele, tá bom? Os seus irmãos mais velhos não compreendiam ele, achava ele metido porque ele era o escolhidinho do papai, né, do Jacó, e achava que Jacó amava somente a ele, não amava os outros irmãos, e eles não gostavam de José, não compreendia José. E além disso, Jacó tinha dado de presente para José uma túnica, que era um casaco bem longo, bem comprido, com as mangas longas. Tinha dado este casaco para José cheio de cores. E os irmãos ficaram com inveja e não gostaram nem um pouco disso. Então eles não gostavam de José, porque eu achava que o pai amava somente a ele e não amava os outros, tá bom? Mas certa vez José foi contar para os seus irmãos o seu sonho, um dos sonhos que ele teve, que está escrito lá em Gênesis, capítulo 37, e eu vou ler o versículo 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Nossa, crianças, prestem atenção. Molho, o que quer dizer molho? É um monte, são várias coisas amarradas, juntas, tá bom? Então, isto é um molho. Então, quando eles estavam colhendo trigo, eles pegavam todos os trigos, pegavam vários trigos e faziam aquele monte assim, amarrava. Então, aquilo chamava de
molho. E José, dormindo, teve um sonho que quando o molho dele se levantava, quer dizer, aquele molho de trigo dele, aquele monte de trigo dele se levantava, os dos irmãos todos se curvavam, todos os montes de trigo dos irmãos se curvavam para o monte de trigo de José. E ele contou esse sonho para os irmãos. Ah, vocês acham que ele não deveria ter contado o sonho para os seus irmãos? Porque os irmãos ficaram com mais raiva dele. Ficaram com muita raiva dele. Ai, será que ele contou aquele sonho só para irritar os irmãos? Não, José amava os seus irmãos e ele não contou aquilo para irritar os irmãos. Ele contou o sonho porque ele confiava nos seus irmãos. Ele confiava nos seus irmãos. Então ele pegou e contou o sonho para os seus irmãos. Ai, mas os irmãos não gostaram disso de forma nenhuma. Como pode? Você acha que nós vamos nos curvar diante de você? É isso que você está pensando que vai acontecer? E ficou aquele clima tão chato. Os irmãos com tanta falta de amor para com José e ficou muito ruim aquilo. Os irmãos ficaram com raiva e por causa disso houve muitas consequências. Mas hoje, crianças, a tia vai perguntar para você: você tem irmãos? Tem? Se você não tem, tem um primo, um amigo, uma pessoa que está ali sempre perto de você, tá? Então preste atenção. E como que é o seu relacionamento com seus irmãos? Como é a sua amizade? Como é que você faz junto com seus irmãos? Tá? O seu relacionamento é bom? Você ama os seus irmãos? Como que você faz? Tá? O que deixa os seus irmãos com raiva de você? O que acontece? O que deixa você com raiva dos seus irmãos? O que acontece? Tá bom? Crianças, o que podemos fazer para evitar que os nossos irmãos fiquem com raiva da gente? O que podemos fazer? Tá? O que podemos fazer? Olha só, ame os seus irmãos para que nenhum tenha raiva de você. Peça ao Senhor para Ele te ensinar como fazer, tá bom? E tudo aquilo que você tem aprendido, faça. Ame seus irmãos, cuide dos seus irmãos, tá bom? Os ensine, tá bom? Da forma que você aprendeu e assim o Senhor estará agindo na sua família, tá bom? Entre os seus irmãos, tá bom? E sonhe, não deixe de sonhar, porque através dos sonhos Deus fala com você. Através dos sonhos Deus fala com você, tá bom? Então não deixe de sonhar, tá bom? Lembre do nosso versículo de hoje, tá bom? Lembrem do nosso versículo de hoje, que está escrito lá em Jó 33:15. De noite na cama, quando dormimos um sono profundo, Deus fala por meio dos sonhos e por meio das visões. Então, ó, Deus nos fala por meio dos sonhos, tá bom? Através dos sonhos, Deus fala com você, tá bom? Tenha um dia lindo, uma semana muito abençoada. Vamos orar. Senhor, guarde livre.